Palavras de sabedoria com o reverendo bispo Roberto de Souza. Deus de poder e glória, Deus Altíssimo. Nós hoje vamos ver os mistérios da Bíblia Sagrada. No livro de Ageu, capítulo 1, versículo 13, lê a Bíblia e entender que Deus não mudou a sua palavra, mas mudou o povo, os costumes do povo. Amém? Aleluia! No livro de Ageu, capítulo 2, versículo 13, está escrito: e disse Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará imundo. E os sacerdotes respondendo dizia, ficará. Concordaram, os sacerdotes concordaram. Se tocar num corpo morto, ficará imundo. Fecha sua Bíblia, vamos falar sobre isso aí. Aleluia. Meu amigo Adelmo já se encontra aqui. Casou, só anda bonito agora. Trem bom, hein? Ter mulher caprichosa, olha, moço. Tinha dia que eu e esse homem, quando estava solteiro, chegava aqui só Jesus na causa. Aleluia. Eita Deus poderoso, viu? Amém? Tinha vez que o bispo, vou falar aqui, meu amigo, que o bispo tem que tomar banho. Levantava, vamos sair de água. Eu falei, será que está caindo com cheiro debaixo do braço? Que é isso, meu amigo? Meu amigo, fazer a obra de Deus é estreito, não é para qualquer um não. Tinha vez que o bispo tinha que entrar com roupa e tudo debaixo do chuveiro, tomando banho e lavando a roupa. Solteiro, só Jesus na minha causa, pastor. Eita, moço, ô sofrimento, viu? Deus mandou uma mulher pequenininha, mas valente para mim, amém? Corajosa. No livro de Ageu, capítulo 2, versículo 13, disse Ageu, se alguém tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará imundo. E os sacerdotes respondendo diziam, ficará. Concordância. Fecha sua Bíblia. Que Deus do Senhor venha nos dar direção nessa palavra, sabedoria, conhecimento bíblico, para ensinar o teu povo, para que o povo não entre em tropeço, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, derrama a tua graça, o teu poder e o Espírito Santo de Deus, amém? 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 Amém. Aleluia, então vamos junto. Nós sabemos que a Bíblia tem o velho e o novo, tem o novo e o velho, mas é a mesma coisa, chegamos no mesmo conhecimento, porque Jesus é o e o caminho, só um caminho, e esse caminho nos leva para o Velho Testamento, e o Velho Testamento nos leva para o caminho de Jesus Cristo, para o novo. Então é uma coisa ligada uma com a outra. Estamos chegando, antes de começar a ministrar, para nós entendermos qual é a intimidade, a intenção de Deus com o cidadão. Pode sentar, Leandro, daqui a pouquinho eu te... Então, Deus, no Velho Testamento, o homem impuro, o leproso, o que acontecia, mais alto um pouquinho, com o leproso? O leproso, ele andava pelos cantos, ele não podia infiltrar no meio do povo, dentro da cidade, porque ele era e era chamado de imundo. Até aqui nós estamos falando de morto, agora nós estamos falando de leproso, algo que não poderíamos tocar, que crente não deveria nem passar perto. Raciocina,
Olha só, quem éramos nós? Homens de Deus, mulheres de Deus, mas quando via um doente, um leproso, afasta de perto dele, porque é um pecador, é um leproso, é um imundo, tem chaga, está podre. As valigeiras acompanhavam, e à medida que o leproso caminhava no meio do deserto, e quando eles tinham fome, ele tinha sede, ele todo encoberto em cobertores, em panos, mas quando ele queria ir na cidade, comer alguma coisa, que estava faminto, raciocina comigo, a palavra de Deus diz que ele, quando entrava na cidade, ele tinha que chegar e escancarando a boca dele, gritando: eu sou imundo, eu sou um leproso, eu sou imundo, eu sou um leproso. Agora você pensa a tristeza de um homem ter que ser ele mesmo, abrir a boca dele mesmo, para gritar no meio de mulheres, de criança, para se afastarem de perto dele, porque ele era um... Você já pensou você ter que sair gritando no meio da rua, no meio das praças, para você entrar no banco? Eu sou imundo, eu sou um leproso, eu sou o imundo. Fora a vergonha, meu amado, fora a vergonha. E o Espírito de Deus fala na mente do bispo agora, e fora as críticas. Eu não sei porque eu não estava naquele tempo, mas o Espírito de Deus estava lá. O Espírito sabe de tudo, e o Espírito diz que eles eram criticados também por serem imundos. Muitos achavam porque eram pecadores, e devido ao pecado, as doenças, a enfermidade. Ainda que Jó era um homem reto, íntegro e justo, não tinha pecado nenhum, mas Jó também foi vítima da lepra, rapava as lepras com cacos de telha, era um leproso. As valigeiras acompanhavam, ainda que ele era um homem próspero, comia do bem e do melhor, mas passou como Jesus pelo deserto. Deserto, escolinha do Senhor. Deserto se faz profeta. Moisés não era profeta quando se encontrava nos assentos de Faraó, rei do Egito, mas Moisés se fez profeta quando foi para o deserto. Oh, glória a Deus! Tem hora que nós temos que passar prova. Tem hora que nós temos que passar luta. Tem hora que nós passamos provações em nossas vidas. Tem horas que esses homens tiveram que passar por isso. O leproso, o imundo, ele tinha que entrar na cidade, abrindo a boca, escancarando: eu sou imundo, eu sou um leproso, eu sou o imundo. E as pessoas corriam, afastavam dele, porque tinham medo de pegar as lepras dele. As pessoas tinham medo de pegar as enfermidades deles. As pessoas corriam, e crente corria de perto. Pessoas corriam de perto. Pessoas tinham pavor de ver as valigeiras, o pus escorrendo da pele daqueles homens com cacos de telha. Eles se coçavam e se esfregavam, e as valigeiras acompanhavam. E fora que eles não tinham casa, o leproso não tinha mais família, os leprosos não tinham mais filhos, eles andavam isolados, eram desconsiderados e criticados. Eles andavam procurando comida pelos cantos, nas latas de lixo. Ninguém empregava este homem. Imagina agora o que passava um leproso: passava fome, passava solidão, e quando procurava uma cama, só encontrava no meio do deserto, na escuridão da noite, junto com os coiotes. Mas Deus veio mudar essa história hoje, agora. Deus enviando Jesus Nazareno, ainda que esteja morto, tocando no defunto, e seja vivo e ressuscita em nome de Jesus. É, profeta, Jesus veio mudar a história.
do leproso, o leproso, o morto. Hoje Jesus está levantando o defunto. Hoje você pode tocar no defunto e falar: levanta-te e anda em nome do Senhor Jesus Cristo. A luz impacta, a luz acende, as trevas não resistem à luz que existe em Jesus Cristo. Jesus tocando nos leprosos, em uma vez só ele curou 10 leprosos, somente um voltou para agradecer, e aquele que voltou é bem-aventurado, feliz os que agradecem as curas de Deus. Quem pode dar um glória a Deus? Hoje não tem vez para a morte. Hoje você está tocando num leproso e ele está sendo curado. Hoje você está tocando num defunto e ele está ressuscitando. Hoje você está tocando nos olhos do cego e ele está abrindo os olhos. Hoje o paralítico está andando. Hoje o deficiente está andando. Hoje Deus está operando sinais, prodígios, milagres e maravilha. Deus tem maravilhas para mim, Deus tem para você também. E agindo Deus, ninguém pode impedir. Você imagina o que passava o leproso. Sem lepra já é tão difícil viver. Agora imagina você com lepra, porta fechada na cara, procurando comida nas latas de lixo, e geralmente só pode entrar na cidade às noites. Era dada a ordem: o leproso que chegasse na cidade seria morto, e não avisasse que ele era um leproso, para que não contaminasse o povo. Você imagina agora, você é um cidadão bom, uma boa pessoa, com uma área financeira boa, e de repente ser repugnado, jogado pelos cantos. Você imagina, meu amado, você querer um prato de comida e você não conseguir esse prato de comida até sem que você venha se humilhar na cidade. Eu sou um leproso, pelo amor de Deus, deixa eu entrar, eu sou imundo, se afastem para que eu possa encostar. Certamente, se aquele leproso tocasse em alguma coisa, as pessoas não comprariam mais. Se o leproso tocasse no alimento, ninguém queria comer no prato do leproso. Mas Jesus veio curar o leproso. Ele é Deus, ele veio para todos. Todos. Vida. Vida com abundância. Jesus cura os leprosos. Jesus, pelo nome de Jesus, você toca no defunto e ele ressuscita. A Bíblia diz para a gente não tocar, mas no Novo Testamento você já pode tocar crendo em Jesus Nazareno. Crê em que? Dá um glória a Deus de verdade. Só para quem crê. Só para quem crê. Os defuntos levantam. Estávamos ali no sítio de meu amigo Tony, na outra igreja, Jesus é o Caminho. Lá no sítio, uma menininha morreu. E o bispo chegou atrasado no culto, estava carregando algumas coisas para o culto, levando material. E quando eu cheguei naquele momento, eu vi pessoas gritando, a mãe rolando no chão. Eu falei: mas que é isso? Isso aqui não é Espírito Santo não. Que eu vi aquele povo pulando para lá e pulando para cá. E citei: ei, o negócio aqui hoje, o Axalá, o Braché de Jesus está pegando fogo diferente hoje. Eu falei: por que eles estão chorando e gritando e capotando e dando tapa no chão? Eu falei: esse Espírito Santo de Deus hoje está diferente aqui, tem alguma coisa errada. Aí foi que eu fui chegando, prestando atenção, a mulher gritando, chorando, misericórdia Deus, batia no chão, chorava, e eu vi o povo clamando, chorando, oh Deus de perdão, oh, todo mundo chorando, um desespero, aquele povo tudo gritando. Eu falei: Deus, o que é que aconteceu aqui? Quem estava lá nesse dia, levanta a mão. Vem aqui, Rosinha. Cida também, vem cá. Pode vir. Levantou a mão, agora tem que vir. Quando o testemunho é verdadeiro, a gente dá o testemunho. Vem cá também, Cida.
Tinha muitas pessoas. Pode subir, pode pegar esse microfone aqui, Zinho. Isso. Tinha muitas pessoas, mas ela estava morta. E segundo a palavra no livro de Ageu, e disse: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará imundo. Mas com a fé em nome de Jesus Cristo, você é purificado 24 horas. Aplaude o Rei Jesus. Nunca mais você é imundo, hora nenhuma. E quando você toca, você purifica. É ao contrário. Se você não tiver fé, você tocando naquele imundo, você fica imundo. Mas você tendo fé, inverte. É o purificado, tocando no imundo, ele fica limpo e purificado. Aplaude o Rei Jesus. Tenha fé e conhecimento bíblico. Orianda manto terra. Com Jesus é diferente, terra. Com Jesus é diferente. A sua fé te salvou. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creram em meu nome. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Se tocarem em alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E se puserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. Seja curado essa noite. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Seja curado. Essa é a fé que Deus quer que a gente tenha. Inverte tudo. Se você é purificado, o impuro e o imundo não te contamina, mas você a luz que está em você é contagiante. Entra dentro dele e purifica ele. Ele é purificado. E quando ele chega na igreja, nós pegamos o óleo ungido e fala o quê? Seja abençoado em nome de Jesus, selado com óleo puro. E ele vai purificando, e vai queimando a imundícia, e vai queimando os demônios, e vai tirando as potestades, as macumba. E cada dia que ele vem, o óleo vai tocando e vai purificando. Hoje o imundo não tem poder, mas o purificado está no controle de tudo. Deus, seja santo como eu sou santo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Porque se você tocar em Jesus, você não recebia imundícia. Se você tocasse em Jesus, não tinha como um imundo tornar Jesus imundo. Mas o imundo tocando em Jesus se tornava. Aplaude, sabedoria de Deus. Você tocando no imundo, ele fica limpo. Os imundos tocavam em Jesus. Uma mulher tinha um fluxo de sangue, e ela apenas tocou nas vestes de Jesus, na orla, e ela foi, eu não ouvi, ela foi curada. Inverte tudo, ao contrário. E agora é ao contrário, o imundo fica purificado, porque a luz é maior do que as trevas. E lá naquele dia, naquele sítio, a menininha morta, levaram aquela moça lá, filha de Bárbara, e ela estava mal já há muitos dias. Acreditaram na oração, no poder de Deus com os crentes, com o nome de Jesus Cristo. E ela levou aquela criança lá aquele dia. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Hein, irmãos? E como o pastor estava falando, nesse dia foi Deus mesmo que levou essa criança lá. Todo mundo começou a ficar preocupado. A mãe da criança, a avó, os parentes que estavam lá. A menininha, muito pequenininha, começou a trancar a boca. E eu vi naquele momento, começou assim, virar o olho. Naquele momento, a mãe da menininha toda preocupada. Eu acho que eles tentaram até abrir a boca da menina, não foi, pastor? A língua da menina começou a enrolar.
Aí pensa que não, acho que ela estava até com febre, pensa que não, de uma hora para outra, a menina apagou. E aí eles levantaram a menininha e começaram a sacudir ela, tentando acordar ela, sabe? E a mãe dela, desesperada, abraçou ela e tudo. E todo mundo olhava assim para todo mundo estava chorando. Inclusive, como eu estava lá, até eu estava chorando também. E todo mundo ficou desesperado, e aquela correria. Até que um irmão, eu não lembro nesse momento quem foi, mas acho que parece que estava com um carro lá. E foi, parece com um pastor, não foi pastor? Foi com um pastor, disse que ia levar no hospital. E aí todo mundo preocupado. E aí uma pessoa lá falou com o pastor que ligasse para dar notícia para a gente. E no meio do caminho, eu lembro que o pastor fazendo oração e tudo. No meio do caminho, o pastor ligou e falou que Deus tinha feito acontecer um milagre. Que a menina tinha sobrevivido graças à mão de Deus. E que Deus enviou o pastor também naquele momento para abençoar ela, para ajudar ela na oração. E eu creio que foi de Deus mesmo, que Deus naquele momento ressuscitou aquela criança. E que Deus também, com certeza, vai ressuscitar mais pessoas aqui neste lugar. Porque este lugar foi feito por Deus. Amém. Passa para Cida o microfone. Olha. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Peraí, Cida. Cida é parente, é? Cida? Olha, irmão, eu estive no culto lá no sítio. Aí, né? A hora que nós estávamos louvando, né, a Deus, aí a minha netinha começou a passar mal. Aí a mãe dela ficou começando a sacudir ela, né, e ela estava engasgando. Aí ela foi e passou a menina para mim. Aí, no momento, a menina foi puxando o bracinho, né, e eu passando a mão dela para ver se ela desenvolvia. Aí ela começou a babar, aí foi regalando o olho, né? Aí, e a mãe dela entrou em desespero ali, né? Ajoelhou no chão, pedindo a Deus para devolver a filha dela de volta, né? Naquele momento tão triste. E eu fiquei angustiada, só que eu estava com a menina no colo sem saber o que eu fazia, né? Eu dando a massagem na menina para ver se ela voltava normal e intercedendo a Deus também por ela, né? Aí, nisso, o pastor pegou e aí naquele momento ele fazendo oração, nós as irmãs orando por ela, né? Aí nós conseguimos saber o que fazia. Aí ela começou a ficar pior. Aí eles foram e saíram com ela lá para o hospital. Aí na estrada, aí e o pastor ligou, né? Que a menina já tinha. Amém, Cida. Moço, mas você pensa agora, pastor Ronaldo, foi tão rápido, eu cheguei, já estava aquele, eu entrei para dentro, vamos embora. Eles falaram, vamos levar, eu entrei para dentro do carro. Eu falei, Deus, o Senhor soprou o fôlego de vida através de um profeta, e a pessoa voltou, a criança. Eu não aceito isso não. O Senhor é vida, a sua igreja é vida, e vida com abundância. E eu atrás no carro com aquela criança ali, eu soprei no fôlego dela ali. Naquele momento, de repente, ela aplaude o rei. Foi a coisa mais linda na minha vida. Foi a coisa mais linda. Deus, estou dizendo. Ela olhou para os lados assim. Eu falei, Deus seja louvado. Aleluia. O imundo, o defunto, no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 13: quem tocar no imundo se tornará imundo, mas aquele que tem fé, tocando no imundo, ele fica purificado. Cadê Leandro? Vem cá, Leandro. Seja purificado. Vamos adorar a Deus agora, para a gente clamar esse Deus todo poderoso, porque o que Deus fez na vida dessa criança é tremendo. Só ligar. Vem. Todos juntos. Dá as mãos, igreja. Vamos adorar juntos. Oh, maravilha de Deus.
Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que criança Todo mundo. e que diminua. Adora a Pra Deus. que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto diante a ti, esconde o rosto pra que veja tua face em mim. E que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. Todo mundo. Aleluia. Só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença meu Ei, terra, manto, anagassuga, suriando. Deus manda dizer pra ti, meu amado, tu não és um imundo, tu está purificado. Deus tem o melhor pra você. Ninguém pode parar você, terra, manto. Deus está te curando essa noite. Toca na orla do Mestre, toca na orla de Jesus Cristo. Aquele que tocar na orla do Senhor Jesus será purificado. Hoje o defunto levanta, hoje o defunto ressuscita, porque Deus é ressurreição. Deus tem o melhor para você. Deus tem promessa de cura. Hoje o imundo não precisa sair gritando por aí que é um imundo, mas você hoje vai sair gritando que é um purificado, abençoado em Jesus Cristo. Dá glória a Deus. Eu não preciso ser reconhecido. A minha glória é fazer com que tu o que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto diante a ti, esconde o rosto pra que veja a tua face em mim. E que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. Dos santos dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só da graça me basta, em tua presença é meu prazer. Dos santos dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Deus tem o melhor para você, terra, manto. Quem crê dá glória a Deus.
você é purificado. Ninguém vai te chamar de leproso, ninguém vai te chamar de imundo, porque para isso ele veio ao mundo como um cordeiro mudo, como um cordeiro mudo. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele curou, ele é lavado, ele é remido. Hoje ele é o Filho do Deus vivo, Jesus Nazareno. Jesus está passando a orla. Hoje vai tocando aí. Hoje, manto terra, hoje seja curado do fluxo de sangue, da enfermidade, das más línguas. Deus hoje está tampando essa ferida no seu coração. Rianda, manto terra, anagasúpia. Deus hoje está te dando poder para pisar na cabeça da serpente. Seja purificado essa noite. Jesus é a ressurreição, Jesus é a vida, Jesus levanta defunto, Jesus cura, Jesus purifica. Só quem crê dá glória a Deus. Esse Deus é poderoso, esse Deus é tremendo na guerra. Ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus de Isaac, ele é o Deus de Jacó. E operando ele, quem impedirá? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente você vai contemplar e ver a glória de Deus na sua vida. Hoje a Shekinah de Deus está caindo nesse lugar. O fogo, o Pentecoste está descendo sobre a sua cabeça. Receba o Espírito puro, o Espírito limpo, o Espírito de pureza, o Espírito de purificação, o Espírito de amor. Receba, Espírito Santo de Deus. Santos do Santo. Todo mundo mais alto, a igreja. Mais alto, igreja. Presença. Deus tem o melhor para você. Deus quer o melhor para você. Deus tem promessa de vida. Deus tem promessa de providência. Você não precisa morar hoje nas cavernas como aquele demoniado gadareno. Você não precisa morar nos sepulcros. Você não precisa morar nos sepulcros. Você não precisa morar debaixo da ponte. Você não precisa sair catando lixo em latas de lixo. Você não precisa, manto terra, dormir em cima do papelão. Você não vive de migalha, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: eu nunca vi um justo desamparado, eu nunca vi um justo mendigar um pão. Dá glória a Deus. Eu nunca vi. Deus está entrando com a providência na sua vida, na área sentimental, financeira,
financeira. Deus está entrando com a providência na sua vida hoje. Rianda manto terra, anagasúpia. Ninguém pode te parar hoje. Ninguém vai impedir você, terra. Hoje Jesus está sarando essa ferida. Jesus está sarando a lepra. Jesus está sarando o fluxo de sangue. Hoje Jesus Nazareno está tampando essa ferida dentro do seu coração. Jesus Nazareno hoje é o pão da vida. E se houver algum defunto, vai ter que levantar em nome de Jesus. Existiu uma mulher, quando ela deu aquele testemunho, eu chorei. Quando ela deu aquele testemunho naquele dia, que ela andava, Samuel, ela saía andando, e quando as pessoas chegavam perto dela, sentia um cheiro de carniça, porque ela tinha uma enfermidade, e ela tinha vergonha, porque chegava perto dos outros, passava poucos minutos, as pessoas levantavam, porque a ferida não cicatrizava, estava podre, ela estava como uma leprosa, mas Deus curou ela nesse lugar. Aplaude o Rei. Nosso Deus não aposentou, o nosso Deus não está parado, o nosso Jesus, Ele ressuscitou no terceiro dia e continua levantando o defunto, Ele continua curando os paralíticos, Ele continua abrindo os olhos do cego, Ele continua fazendo o coxo andar, Ele continua cicatrizando as feridas no coração, pelo nome de Jesus Cristo. Jesus é o pão da vida, assim diz o Senhor. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Só quem crê, receba. A providência de Deus. Se Deus foi fiel com os leprosos, muito mais com você. Tudo que Ele quer é que volta para agradecer. Que a paz e a doce consolação do Espírito Santo de Deus possa pousar em todos os corações, e que todos digam, e que todos digam, se Deus é por nós, e agindo Deus, estão todos abençoados em nome do Senhor Jesus. Quando meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na Acesse no YouTube Pregações com o Bispo Roberto de Souza e ouça as melhores pregações a qualquer hora do dia. Agora, na tela do seu computador, você encontra pregações de conhecimento. O homem criou a televisão e ele fez o manual. O homem criou um som e ele fez o manual. O homem criou um barco e ele tem o manual, tem a sua planta. O homem cria uma casa e ele tem a engenharia, ele tem a planta. E Deus criou o planeta Terra e você tem a Bíblia, o manual de Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do planeta Terra. Deus que manda, Deus que desmanda, Deus que sabe de todas as coisas. Palavras de sabedoria, de conforto. Quantas tribulações, quantos problemas você não já venceu? Lembra?
esse é apenas mais um vento que está soprando na sua vida. E é mais um dos ventos que Jesus vai aquietar. Hoje, eu te digo, Jesus acalma a tempestade. E palavras de avivamento. O inferno hoje tá igual um gato amarrado no saco tomando paulada. Grita aí, Satanás, dá um berro de pato, fogo no lombo do cão, em nome de Jesus Nazareno, Rei dos Reis. O Bispo Roberto de Souza espera você no YouTube. A Hora da Verdade, a palavra de Deus, agora com a voz do Bispo Roberto de Souza em todo o planeta Terra. Acesse Pregações do Bispo Roberto de Souza no YouTube.